Vocês, eu não sei se eu já projetei o quadro para vocês, vou projetar aqui. Achei impressionante, Vitória, porque eu falei teu nome uma vez, ele já fez assim e aprendeu. Então, achei legal. Pessoal, boa tarde, tá? Você já vê minha tela? A tela azul aqui com aula 14. Eventualmente ele pode interromper mais algumas vezes, tá? Ele está aqui embaixo agora assistindo um pouquinho. Então, pessoal, essa é o nosso último conteúdo, tá? Que é o conteúdo de linhas de influência e cargas móveis, tá? Como eu disse um pouco antes, né, antes da gravação, a gente vai dedicar essa aula aos dois aspectos. Vai falar um pouco do conteúdo e também fazer, fazer pelo menos um ou dois exercícios, três, se o tempo permitir, e o cansaço também, tá? De antemão, digo a todos que eu estou bem cansado, como todos estão, tá? Embora a semana passada não tenha tido aulas, mas não tendo aula, teve muitas outras atividades em paralelo, tá? Eu agradeço a vocês por terem, por, pela questão de entender. Na semana passada eu não pude estar com vocês presencialmente, né, nos momentos síncronos, embora não sejam todos obrigatórios, mas eu queria que a gente tivesse usado todos os possíveis, tá? Mas, nesse caso, não foi possível. Então, assim, o assunto linha de influência, tá? É um assunto que vai diferenciar bastante em relação a tudo que a gente já estudou. Mas ele vem de uma forma muito interessante e complementar aos estudos, tá? A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, tá? Quando vai estudar a linha de influência, é que ela difere de tudo que a gente estudou. A gente sempre trabalhou, até hoje, né, o que a gente chamava de linhas de estado, tá? O que eram as linhas de estado? Tá? Eram os diagramas de esforços solicitantes que a gente via nas estruturas. Então, basicamente, o que o diagrama diz sobre uma estrutura, tá? Daqui nossa viguinha modelo, o que o diagrama diz sobre uma estrutura é o que um determinado esforço provoca naquela estrutura ponto a ponto. Tá? E isso é bem interessante porque você consegue entender aquela carga, tá? O que é que ela está provocando em termos de esforço. Né? Por exemplo, essa carga aqui, o que é que ela está provocando em termos de momento fletor. Esforço de momento fletor. Poderia ser outros esforços também, esforço por tanque e tal, e depende da textura também normal, esforço torçor, momento torção. A gente pode falar, representar essas linhas de estado, uma visão que eu gosto de fazer para a gente conseguir entender, ela é mais uma visão para a gente de uma espécie de fotografia, uma foto, tá? Que ela representa um instante de tempo fechado de um determinado carregamento, tá? Para fazer o paralelo, digamos assim, didático de compreensão, as linhas de influência, elas têm mais um caráter, vamos dizer assim, de vídeo. Elas não representam mais um instante, elas representam, na verdade, nem precisa ser no campo do tempo, tá? Só para deixar claro. É só uma ilustração. As linhas de influência, elas trazem mais para a gente uma visão, vamos dizer assim, de vídeo, tá? ou de gravação, tá? Ou de animação, a gente pode assim ilustrar. Onde elas buscam representar para a gente como uma série de cargas se comportam numa estrutura, tá? Então, vou usar um modelinho simples, que é o que a gente também provavelmente vai já resolver, um exemplo, que seria isso aqui, tá? Então, no momento que numa foto você está observando um determinado carregamento naquela posição, nesse vídeo que a gente vai observar é o comportamento de um carregamento que ele translada na estrutura, tá? Então, digamos que você coloca um carregamento aqui unitário, tá? E ele vai vagar na estrutura desde uma posição x igual a zero, digamos que isso aqui seja um comprimento total da peça, né? Até uma posição x igual a L. Então, digamos que eu varresse essa estrutura com essa carga ao longo de todo o trajeto, tá? Então, em tese, esse carregamento estaria fazendo isso, se deslocando de ponta a ponta, e eu estaria vendo com essa linha de influência, que a gente chama, o comportamento de alguma característica estrutural da peça ao longo desse vídeo. Tá? Então, ele difere. Então,
basicamente assim a visão inicial que eu gosto de fazer em relação a essas linhas de influência, tá? Então elas fogem primeiro, fogem daquilo que a gente tem estudado, porque a gente sempre fica numa zona de conforto, né? Tipo assim, eu já entendi isso, beleza. E quando eu já entendo isso, eu tento partir desse pressuposto para a gente construir um conceito novo. Tá? Então, como eu falei, né, as linhas de estado elas acabam sendo os diagramas de esforço solicitantes tradicionais que a gente já trabalhou. Tá? Então, tudo que a gente falou até hoje, em termos de esforços, ao longo das estruturas, a gente pode chamar de linha de estado. Eu nunca tinha usado esse nome, e eu só uso ele nesse momento, tá? Para que a gente faça esse paralelo, tá? E vocês podem até pegar alguns livros que não vai nem citar isso, né? Nem fala essa diferença entre uma coisa e outra, tá? Só realmente quando vai estudar a linha de influência que alguns autores gostam de fazer esse paralelo. Já a linha de influência, tá? Ela tem um caráter de representação de um esforço, que pode ser também uma reação, e um deslocamento para uma carga que se desloca móvel ao longo da estrutura, tá? E é por isso que esses dois assuntos vêm juntos. Eu estou acoplando eles nessa aula 14, tá? Que é a linha de influência e cargas móveis. Então, o que eu consigo ver com a linha de influência como uma determinada característica da estrutura, que aqui eu estou falando, por exemplo, pode ser um esforço, pode ser uma reação e pode ser um deslocamento. Pode ser outras coisas também, tá? Mas a princípio seriam essas três grandezas, tá? Como ela se comporta ao longo da estrutura. Qual a importância? A primeira importância é que a gente consegue ter uma visualização mais global sobre como as cargas se comportam na estrutura. Tá? E isso é algo muito importante. Tá? Do modo, vamos fazer assim um paralelo. Quando você tem só uma carga atuando, quando você tem um carregamento atuando, na verdade, você entende o que aquele carregamento faz na estrutura. Quando você tem uma carga que translada a estrutura, aí a gente consegue entender como essa carga se comporta globalmente, ou seja, vou saber ponto a ponto o que ela provoca na estrutura, tá? E elas acabam sendo muito importantes, por exemplo, quando você está estudando uma ponte, uma ferrovia, uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, ou até alguns viadutos, né? Então, qualquer elemento onde a carga é transitória, né, esse tipo de estudo é importante. Tanto é que no estudo das pontes, a primeira unidade de estudo de ponte é estudar justamente linha de influência com um pouquinho mais de detalhes, tá? É o que a gente acaba fazendo aqui de forma bem simples, né? Mas lá em pontos a gente estuda com um pouco mais de detalhes. E as linhas de influência também nos ajudam a construir o que a gente chama de envoltórias de esforços, que é entender como o conjunto dos esforços numa estrutura se comporta entre valores máximos e mínimos, que a gente pode construir o que a gente chama de envoltória. Tá? E é para as envoltórias que a gente acaba dimensionando, eventualmente, algum tipo de estrutura. Então, essa é uma das motivações, né? Cálculos de pontes e tal, viadutos. Então, sempre que a gente tem essa transição de carregamento, né, a gente percebe claramente que o carregamento não é estático, tá? Ele não está só numa posição da estrutura, né? Na verdade, ele vai estar sobre todas as posições da estrutura e não vai estar em todas as posições ao mesmo tempo. Ele vai transladar. Tá? Então, com o estudo de linha de influência, a gente consegue entender como faz esse translado do carregamento ao longo das estruturas. Tá? A mesma coisa para rodoviário, ferroviário. Tá? Então, qualquer tipo de estrutura que transporte, né, ela vai passar por isso. Ela ajuda também a gente a compreender a diferença entre análise estática e análise dinâmica, tá? A análise estática é onde o carregamento não se desloca, e a análise dinâmica, para um efeito agora de simplificação, de entendimento, é aquele onde a carga se desloca, muda, não só se desloca, mas também pode mudar ao longo do tempo, tá? As linhas de influência também ajudam a gente a entender fatores de ampliação de carregamento que às vezes são necessários num determinado estudo, tá? E os coeficientes de impacto de um determinado carga sobre a estrutura. Então, tudo isso, as linhas de influência são muito interessantes. Com relação à convenção de sinal, ela obedece um critério que a gente já aprendeu a fazer no caso do momento fletor, né? Então, as linhas de influência, e aí vale para todas as linhas de influência, não só para momentos, mas para qualquer tipo de esforço, elas adotam esse critério, que abaixo do eixo são valores positivos. Então, dada a sua estrutura aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma ilustração. Não coloquei ilustração, não. Então, vou usar a minha própria ilustração. Deixa eu só apagar essa coisa que eu botei aqui.
Então, aqui, dado o eixo da estrutura, a gente vai representar valores positivos na linha de influência sempre na parte inferior e valores negativos sempre na parte superior, tá? Então, vocês observam que é uma convenção muito semelhante, a convenção semelhante à convenção do momento fletor. Então, acima do eixo, eu traço os valores negativos e abaixo do eixo, os valores positivos, tá? Então, esse é um critério interessante a se usar. E é uma convenção, vamos dizer assim, universal, tá? E aí, isso aqui não vai valer só para momentos, mas vai valer para qualquer tipo de esforço. Lembrando que, no caso da linha de influência, a gente não só trata a linha de influência para valores de esforço, pode tratar também para as reações, para deslocamentos e outras grandezas também de caráter pontual da estrutura, como rotação da seção transversal, o esforço numa seção específica, por aí vai. Tá? Então, guardemos isso aqui e para ancorar, né, no nosso conhecimento, faça sempre a correlação com os diagramas de momento fletor. Tá? É semelhante ao diagrama de momento fletor. E que tipo de linha de influência a gente pode tratar? Primeiro, a primeira linha de influência que a gente vai fazer vai ser a linha de influência de reações de apoio, tá? E a nomenclatura dela é essa que está posta aí, tá? A gente chama de LIR, linha de influência de uma determinada reação. Aí geralmente a gente fala linha de influência de reação, aí vai dizer alguma coisa em relação à reação, porque existem várias reações, né, na mesma estrutura. Aí, por exemplo, pode ser reação no ponto A, reação no ponto B, reação no ponto C, reação no ponto D, reação no pilar, reação. Vai ter só alguma coisa para denominar para causar o tipo de diferenciação. Mas em tese ela só se apresenta como LR. Linha de influência de esforços cortantes, né? Que aí a gente vai observar, pelo menos eu gosto de usar essa nomenclatura histórica, que é LQ, tá? Do mesmo jeito, LQ, então, linha de influência de esforço cortante, ou LIV também pode ser visto em alguma outra referência, LIV, né? O V que é o que a gente mais usou até hoje, né, para esforço cortante. É interessante que a gente nunca usa C no esforço cortante, não sei porquê. Né? A gente usa V e usa Q, tá? O Q é porque antigamente se chamava de Q, tá? E o V é porque é o que a gente usa atualmente. E a linha de influência do momento fletor, tá? A mesma coisa, linha de influência do momento fletor. Da mesma forma, a gente vai ter sempre que determinar essa linha de influência em relação a uma posição específica, tá? E a gente vai entender o porquê já já. Então é assim que a gente denota, tá? Do jeito que o momento fletor a gente chama, o diagrama a gente chama de diagrama de momento fletor, que é uma linha de estado. As linhas de influência a gente sempre começa com LI, tá? LI, aí alguma coisa. R para reações, Q para esforços cortantes e M para momento fletor. Poderia ter linha de influência de esforço normal? Poderia, tá? Mas não para as classes de estruturas que a gente vai estudar, tá? Poderia ter linha de influência para momento de torção? Poderia, mas não para as classes de estrutura que a gente vai estudar, tá? Em geral, a gente vai ficar restrito ao cortante e ao momento que a gente vai usar só um tipo de carregamento de referência. E podem ter linhas de influência de deslocamentos ou rotações, tá? Que aí são as linhas de influência de D, com D minúsculo, para representar deslocamentos, e linhas de influência de tetas, que representam rotações, tá? Ao longo da estrutura. Tá? Vamos fazer um primeiro exemplo, tá? Vocês estão me entendendo? Se quiserem fazer um questionamento, pode sempre fazer, tá, pessoal? Por favor. Eu estou indo assim meio rápido, mas é porque eu não vejo vocês, vai meio que no modo automático. Fiquem sempre à vontade. Um dos grandes dramas do professor nesses momentos, né, é ele saber se ele está sendo ouvido. Tá. Então, ó, vamos para o primeiro exemplo, tá? Que é uma viga engastada. Tá? Então, vou dar essa viga engastada aqui para a gente. Não sei se eu faço aqui no PowerPoint mesmo. Eu vou levar para o quadro, tá? O quadro fica salvo, vocês podem ver depois. O PowerPoint às vezes é ruim de enxergar. Shift S.
Pronto, então aqui, pessoal, a gente tem uma peça engastada, tá? No ponto A. Então, vou só redesenhar ela aqui, não precisar não, mas eu vou redesenhar. É isso aqui, tá? É uma viga engastada nesse ponto, vou chamar aqui de ponto A. E ela tem um comprimento de L, tá? Eu vou fazer numérica, aliás, vou fazer alfanumérica, né? Ela não vai ser feita com valores, porque quando eu tenho essa resposta numérica, alfanumérica, eu posso ter para qualquer viga engastada, tá? E eu sugiro que vocês façam isso, tá? Obviamente, se o tempo permitir e as condições forem favoráveis. Acho que a lista que eu coloquei, ela deve contemplar pelo menos um tipo de viga de cada, uma viga engastada, uma viga biapoiada, uma viga... E, e nosso objetivo, pessoal, vai ser fazer o seguinte: calcular a linha de influência de uma reação de apoio e calcular a linha de influência de um esforço cortante e a linha de influência de um momento fletor. Então, tentar entender o que é que elas representam. Vocês viram que nesse problema eu representei uma posição A específica. Eu não vou falar dela aqui agora, daqui a pouco eu falo. Tá? Como eu calculo uma linha de influência? A primeira coisa que vocês têm que colocar em mente é o seguinte: eu não tenho carregamento externo sobre essa estrutura. Não tenho nenhum carregamento externo sobre a estrutura. O único carregamento que vai surgir na estrutura é um carregamento que a gente diz que é móvel. Ele é unitário, sem grandeza. Quando eu digo sem grandeza, significa que ele não tem valor. Ele, tipo assim, não é um quilonewton, não é uma tonelada, não é um grama-força, não é um milhão de toneladas. Ele é um valor unitário, que a gente chama de adimensional, tá? E o que você vai fazer com ele é o que eu chamei de vídeo, né, para vocês verem assim. Ele vai se deslocar, tá? Vai se deslocar de onde até onde? Ele vai se deslocar ao longo de toda a estrutura, tá? Então, se ele vai se deslocar ao longo de toda a estrutura, dado que eu estou marcando uma posição a partir desse ponto aqui, ponto esquerdo, então ele vai varrer uma posição x, com x variando desde zero, x igual a zero, até x igual a L. Então, essas são as posições x que esse carregamento vai ocupar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Na aula essa é uma das desvantagens do que eu estou fazendo aqui na aula do quadro, né? Eu pego isso aqui e fico desenhando, ó, tá aqui a viga engastada, a carga não está aqui, nem aqui, nem aqui, a carga faz isso, ela está aqui e vai fazer isso aqui. Vai de ponta a ponta da viga, desde da ponto A até o ponto final. E por aí vai. Tá bom? Essa carga transita nessas posições. E pode ir para frente e para trás. Né? Essa representação aqui de seta para frente e seta para trás é por isso. Ela tanto pode ir para frente quanto para trás. O que a gente faz é uma varredura única. Né? Eu saio ela da posição x igual a zero e faço ela ir até x igual a A. Tá? Vou chamar aqui de ponto zero. Tá? Desde x igual a zero até x igual a A. Aqui até aqui. Beleza. E o que é que a gente vai fazer? Bem, para essa carga, eu vou calcular as reações de apoio da estrutura. Tá? Parece ser simples, mas tem um certo trabalho. Tá? Então vamos lá. Como eu calculo as reações de apoio? A partir das equações de equilíbrio. Então, somatório de força em x igual a zero. Oi, meu amor. Ó, obrigado, filho. Desculpa aí, pessoal. Então, somatório de força em x igual a zero. Então, eu só teria uma reação aqui, vou chamar aqui de AY, AX. Eu teria uma reação aqui também AY. E tem uma reação também aqui AZ. Tá? São, respectivamente, as reações do engaste. Tá bom? Então, somatório de força em x igual a zero. Quais são as forças que eu tenho na direção de AX? De x, eu só tenho AX, dado que AX é igual a zero. Segunda, somatório de força em y igual a zero. Quais são as forças que eu tenho em y? Eu tenho AY e tenho menos essa força 1. AY menos 1 igual a zero.
Reparem que esse 1, ele pode estar em qualquer posição, tá? Então, daqui eu vou tirar que a y é igual a 1. Olha que interessante. Qualquer que fosse a posição que essa força de 1 tivesse, a reação a y seria igual a 1, tá bom? E por fim, somatório de momento em torno de z igual a zero. Quais são as forças que geram momento em torno de z? Vou adotar o ponto de referência como sendo o ponto A. Então, em relação ao ponto A, quem faz o momento? AZ, positivo, que está saindo do plano par. E essa força unitáriazinha também faz momento. E quanto é o momento dela? Vai ser 1 vezes o braço dela até essa posição. Bem, eu estou adotando que essa distância aqui não é x. Então, essa distância daqui até aqui vai ser L menos X. Vai ser vezes L menos X. Entenderam? Se esse comprimento aqui é X, eu estou marcando a partir da origem aqui do ponto extremo esquerdo. Essa distância aqui é X. Esse X vai varrer de X igual a 0 até X igual a L. Como esse comprimento é L, essa distância desse ponto aqui, no caso desse ponto de aplicação da força até o ponto A, vai ser igual a L menos X. Tá? E o momento dessa força também é positivo, porque está saindo do plano do quadro. Tá? Então, ambos estão saindo do plano do quadro. O AZ e o momento de 1 vezes esse braço. Tá? Ambos positivos. Isso tudo igual a zero. Daqui eu vou tirar aqui AZ é igual a... Eu jogo para o outro lado, vai ficar x menos zero. Ok? X menos zero. X menos zero. Bem, então vamos construir agora a linha de influência, por exemplo, de A0. Lembra que eu falei aqui? Eu falei linha de influência de uma reação de apoio. Quais são as reações de apoio que eu tenho? Eu tenho AX, AY e AZ. Tá bom? Então, vou fazer a linha de influência de AZ, por exemplo. Então, vamos lá. Linha de influência de AX. Eu vou fazer assim. Linha de influência da reação AX. Ou poderia fazer assim, linha de influência da reação AX. Tá? Qualquer um dos dois serve. Como a gente representa? Vamos lá. Representa a linha da estrutura, do jeito que a gente fazia no diagrama de estado, na linha de estado. E aí você vai varrer ponto a ponto nos valores. Então, quando x fosse igual a zero, quanto é o valor de AX? É zero. Então, você marca aqui, zero. Quando x fosse igual a L, qual era o valor de AX? É zero. Então, a linha de influência é essa daqui. Ó. Aqui é a linha da estrutura, a roxinha. E a linha de influência é essa linha vermelha, que passa exatamente sobre a linha roxa. Então, essa é a linha de influência da reação AX. Tudo é zero, professor? É, tudo é zero. Significa o quê? Que essa carga, em qualquer posição que esteja, a influência dela para AX é zero. Olha que interessante. Professor, eu poderia ter uma carga unitária que não fosse na direção vertical e fosse horizontal? Poderia. Aí essa influenciaria. Essa que é vertical não influencia. Não influencia, tá? Vamos para a segunda linha de influência agora. Vou fazer aqui embaixo. Linha de influência da reação agora a Y. Reação a Y. Aí vamos lá. Quanto é a reação a Y? Bem, para x igual a zero, quanto é que vai dar o AY? Vai dar 1. Aí você desenha aqui 1. Vou fazer aqui 1. Dizer que a unidade seja essas três, 1. Para x igual a L, quanto é o valor de AY? Continua sendo 1, então é 1 também. Fiz nos dois extremos. Essa aqui é a linha de... Eita, pô. Riscou por cima. Mas a linha de influência de AY. Ou seja, AY influencia em todas as posições. Onde tiver a carga, ela vai dar um valor de uma unidade para Y. Tá?
Vocês entenderam isso? Deu para entender direitinho? Só desenhando aqui a parte que sumiu, mas tem a partezinha que é a linha da estrutura e sobre ela uma unidade. Então, no fundo, eu quero dizer o seguinte: em qualquer das posições onde a carga tiver, ela vai estar dando uma influência de 100% no carregamento de AY. Vamos fazer agora a terceira, que é a linha de influência de N, é a linha de influência da reação AZ. Linha de influência da reação AZ. Como é que fica? De novo, agora você vai pegar para x igual a zero, aí vai ficar quanto? AZ vai ser quanto? Para x igual a zero, AZ vai ser igual a zero menos L. Então, AZ vai ser igual a menos L. Para x igual a L, aí você vai estar aqui. AZ vai ser igual a L menos L, que dá zero. Então, olha aqui. Na posição, eu vou já mover, mas não vou mover agora. Para a posição inicial, ou seja, para essa posição zero aqui, esse valor aqui, ou seja, para x igual a zero, o valor de AZ é menos L. Então, você vai colocar aqui menos L. Menos L. Para x igual a L, aí o valor vai ser zero. Vai estar aqui. Aí qual é a forma que ficou? Ó? Foi esse assim, um triângulo. Eu vou só mover aqui, pessoal, para ficar mais bonitinho. Não vocês vão entender que tem uma determinada grandeza aqui envolvida. Tá? Vou só deslocar para baixo. É só desenhar esse L com o tamanho que L tem, tá? Então, para x igual a zero, isso aqui é menos L. É menos para cima, porque é L, tá? Esse aqui é... O tamanho aqui é menos L. Então, o tamanho que você tem aqui, você teria para cima, tá? O tamanho que você tem vertical, tem horizontal. E para x igual a L, essa posição aqui, o momento é zero. Aí, se você ligar esse ponto aqui, ele tá... A reta, tá? A gente tem a linha de influência negativa. Então, o que é que quer dizer? Quando a carga estiver na maior distância possível, seja para x igual a zero, ou seja, quando ela estiver mais distante possível do apoio, ela vai ter o máximo de influência em relação ao momento fletor, não, em relação a esse momento de reação a Z. Então, aqui a gente fez as três linhas de influência das reações de apoio. Vocês entenderam isso? Tranquilo? Vitória e Daniel. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a linha de influência para um esforço cortante. Tá? E assim, o esforço cortante, eu vou escolher uma seção para representar. Tá? Porque a linha de estado, ela representa o que acontece. Agora, vou dar um passo atrás. Tá? Vamos só entender aqui o que é que está acontecendo. Ó, quando a carga está transitando, vocês estão vendo o cursor, né, aí na imagem de vocês, que eu não consigo ver a tela como vocês veem, tá? Eu estou agora segurando aqui o cursor nessa posição. Então, assim, imagine o seguinte, quando a carga está aqui, o esforço que ela está mostrando é justamente esse que você está enxergando. Então, por exemplo, eu vou fazer ela, por exemplo, numa posição aqui. Essa, tá? X qualquer. Se você pegar esse ponto aqui, então eu sei que nessa posição X, a reação de apoio é zero, a X. A reação de apoio AY é 1. E a reação de apoio do momento vai ser esse comprimento aqui. Então, vocês entendem o que eu estou fazendo. Para cada posição que você vai varrendo, eu estou vendo, é que eu já falei nisso, eu estou vendo um filme de como essa carga está se comportando ao longo da estrutura.
E aí um dado importante. Quando eu vou ter a máxima influência da reação, por exemplo, AZ nessa estrutura, ou seja, quando o AZ vai ser máximo? Quando estiver nessa posição, né? Quando a carga unitária estiver nessa posição, o AZ aqui vai ser máximo. E qual vai ser o valor dela? Vai ser L, né? Menos L, no caso. Então a gente consegue ver essa fotografia em movimento. A gente consegue ver como essa carga faz ponto a ponto. Aí você diz, mas qual é a vantagem que eu tenho nisso? Bem, se eu sei como essa carga se comporta ponto a ponto, eu poderia ter uma série de cargas na estrutura e eu poderia ver como cada uma dessas cargas, o conjunto dessas cargas se comporta na estrutura. Tá? E aí a gente poderia fazer a contribuição de vários carregamentos. Tá? Essa é a parte mais legal. Mas vamos para frente. Vamos fazer agora a influência de um esforço cortante, tá? Um Q. Aí, pessoal, eu vou marcar uma seção qualquer aqui, como foi feito aqui no que vem do slide. E eu vou dizer que essa seção está numa posição A. Tá? Eu só fazendo outro desenho para não ficar muito cheio. Vou fazer aqui, ó. Dado o nosso problema, a viga engastada de comprimento L. O comprimento aqui é L. Está engaixado no ponto A. Já calculei as reações de apoio que estão calculadas aí atrás. E vou dizer o seguinte, eu vou marcar uma seção aqui, seção S, que ela fica marcada a distante A do ponto esquerdo. Aí eu quero saber qual é a linha de influência do esforço cortante nessa seção S. Tá? Por isso que eu digo, linha de influência do esforço cortante na seção S. E depois eu quero saber também a linha de influência do momento vetor na seção S. Ok? Aí vamos lá. Como eu calculo o momento fletor? Como eu calculo o esforço cortante? Vou fazer os dois em paralelo, tá? Como eu calculo o esforço cortante e como eu calculo o momento fletor? Bem, necessariamente eu vou ter que fazer seccionamento da estrutura, tá? Vou seccionar a estrutura naquele ponto. Então, vou seccionar a estrutura naquele ponto significa ver o seguinte, essa é a minha estrutura seccionada. Essa estrutura seccionada na posição S, e eu quero analisar aqui quem vai surgir em termos de esforço cortante, que eu vou chamar de QS, VS, né? E quem vai surgir aqui em termos de momento fletor, que eu vou chamar de MS. Tá? E esse comprimento aqui é A. Tá? Selecionei ela na distância A. Qual é a carga? A carga é aquela unitária, mas para onde ela está? Bem, ela pode estar em duas posições relativamente à seção. Quais são as posições que ela pode estar? Primeira opção. Primeira opção. Ela pode estar numa posição X, que é menor que A, que é maior que zero, na verdade, mas que é menor que A. Ou seja, ela vai estar aqui, ó, numa posição X, ok? Onde X é menor que A. E qual é a segunda opção? Me diga aí, Daniel. Qual seria a segunda opção? Onde eu poderia estar com essa carga? Vou fazer com outra cor aqui, deixa eu ver aqui uma cor diferente, azul. Segunda opção. Que posição X a carga poderia estar? A carga, essa carguinha unitária, lembrando, né? Ela poderia estar depois do ponto A. Opa, fazer com a mesma cor para ficar bonitinho. Depois do ponto A, mas antes do ponto L. Então ela estaria aqui, ó. É o mesmo X, só que agora é um X que é maior que a própria seção. Então ela passou da seção. E se eu estou olhando a seção conforme eu estou olhando aqui, eu estou olhando à esquerda, quando essa carga estiver na condição de azul, eu não vou ver mais ninguém aqui. Eu não vou ver essa carga verde aqui. Essa carga verde só vai aparecer nessa posição. Tá bom? Aí vamos ver o que acontece. Para a primeira opção, né? Na primeira opção é isso aqui que vai acontecer. Ó. Somatório de força na direção y igual a zero. Quais são as forças em y? Eu tenho menos 1, eu tenho menos vs igual a zero.
Daqui eu vou tirar que Vs vai ser igual a menos 1. Tá bom? Menos 1. E depois, somatório de momento em torno de Z igual a zero, adotando a própria seção como referência. Quem faz momento em relação à seção? O ms, que é positivo, está saindo do plano, tá? E a força de 1. Mas qual é o momento dessa força de 1? Vai ser 1 vezes essa distância pequenininha aqui. É a distância desse ponto para esse. Que distância é essa? Vai ser A menos X. A menos X. Essa distância do ponto de aplicação da carga unitária até a seção. Positivo, porque está girando também no sentido positivo. Isso aqui mais igual a zero. Daqui eu vou tirar aqui ms, vai ser igual a x menos a. Tá? Passei para o outro lado, tá, pessoal? Por isso que ele inverte aqui. O sinal negativo aqui vai para o outro lado. Aí eu tenho essas duas informações aqui, ó. Quanto é o Vs e quanto é o Ms. Bem, e quando eu estiver na segunda opção, tá? Vamos desenhar aqui embaixo. Quando eu estiver na segunda opção, de novo, somatório de força em Y igual a zero. Quais são as forças que eu tenho em Y? Agora, observe o seguinte, essa carga unitária ela já passou, ela está lá na frente. E eu estou olhando a seção aqui, no ponto S, tá? Então, quais são as forças que eu tenho? Só Vs. Então, eu vou dizer Vs igual a zero. E somatório de momento em torno de Z igual a zero, também em relação à própria seção. Quais são os momentos que geram, quais são as entidades que geram momento em relação a MS, em relação à seção S? Só vai ter o MS. MS igual a zero. Tá? Então, aqui o que a gente tem, ó, o valor do esforço cortante e o valor do momento vetor naquela seção. Tá? Aí, que conclusões a gente chega? Ó? Vamos traçar agora a linha de influência para tanto o esforço cortante, né, quanto o momento vetor. Vou fazer aqui junto com as outras. Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Eu vou fazer aqui, tá? Para ficar tudo junto. Então, primeiro o esforço cortante. Linha de influência do esforço cortante na seção S. E vou fazer um pouquinho mais abaixo aqui. Deixa eu tirar o zoom para ficar enxergando. Linha de influência do momento ms. Tá? É importante marcar nesses dois casos essa posição A, tá? Que é essa daqui, ó. Essa posição A é essa posição que é distanteado do apoio esquerdo. Vou desenhar aqui embaixo. Do apoio esquerdo, não, do extremo esquerdo, que é A. Que também é A. Por que eu preciso fazer essa marcação? Bem, porque eu fiz os dois casos baseados nisso, né? Então vamos aqui, ó. Primeiro caso, quando a carga estiver entre 0 e a seção. Quanto é que vai ser o esforço cortante? Vai ser menos 1. Então, para todas as posições aqui, o esforço cortante vai ser menos 1. Você vai lá e traça menos 1. Menos 1. Então, menos é para cima. Eu vou marcar aqui. Opa, só botar para outra cor. Menos 1. Até chegar aqui também vai ser menos 1. Então, é a constantezinha. Pá. Menos. Aí, para não ficar um desenho tão cheio, a gente geralmente faz assim. Desenho um retângulo. O valor negativo aqui dentro. E o valor aqui em cima, menos 1. Quando passar desse ponto, quanto é que fica o esforço cortante? É só olhar aqui. Ó. Ou seja, quando ele tiver passado do ponto A, o esforço cortante é zero. Você vai desenhar aqui. Passou desse ponto, o esforço cortante é zero. Estou fazendo assim só para vocês verem, mas é zero, é na mesma posição, tá? E como é que fica o momento fletor? Bem, o momento fletor está aqui, ó. Antes de passar antes da seção, ou seja, enquanto a carga está antes da seção, o momento vai ser isso aqui, m vai ser x menos a. Ora, eu vou pegar dois pontos, vou pegar para x igual a zero,
Então, para x igual a 0, o ms vai ser igual a quanto? Vai ser 0 menos a, então vai ser menos a. E para x igual a, que é o limite extremo, né, desse domínio verde, ms vai ser igual a menos a dá zero. Tá? Então vai ser menos a e zero. Menos a. Aqui, ó. Menos a. Menos a. E aqui, zero. Aí eu ligo esses dois pontos. Professor, por que você vai ligar com uma reta? Bem, a resposta está na própria equação, tá? A equação do ms nesse trecho, né, que vai dar justamente a influência, né, ela é linear em x. Se ela é linear em x, então com dois pontos eu já determino. E depois que ela passar da seção, ou seja, quando a carga tiver passado do ponto A, quanto é o ms? É zero. Você vai desenhar lá, zero. A influência dela é zero. Vai ficar assim, ó. X, zero. Então, assim eu consigo varrer todas as possibilidades de carregamento. O carregamento vai andar por toda a estrutura e eu vou saber qual vai ser o esforço cortante e o momento fletor nesta seção específica. Vocês observam que a seção é fixa. Quem está mudando a posição é o carregamento. Então, aqui são a linha de influência desses esforços internos. Linha de influência dos esforços internos. Esforço cortante e momento fletor. Professor, e se eu quisesse pegar agora essa seção A e variar, poderia. Você fazer o A agora poderia ser qualquer coisa. Aí você vai observar que fazendo o A variando qualquer posição, essa linha de influência vai ter algumas pequenas mudanças, tá? Ok? Tem alguma dúvida, pessoal, sobre esse primeiro exercício? A gente vai partir para o segundo. É conceitualmente novo, né? Então é normal ter dúvidas, tá? Bom, eu vou para o segundo agora. Talvez eu esclareça um pouquinho mais, que é mais legal. Viga biapoiado. Eu acho que talvez seja até da lista, tá? As duas questões. Uma já está resolvida, vamos para a segunda. É a linha de influência dessa estrutura aqui. Algumas linhas de influência, na verdade, não é. Assim, linhas de influência existem infinitas. Né? Poderia ter feito muito. Eu fiz 5 exemplos que poderiam ser feitos naquele exemplo lá. A linha de estado, tipo assim, ela é uma representa tudo, mas a linha de influência não. Ela representa só um dado, tá? Vou diferenciar um pouquinho. Então, aqui para o segundo exemplo. Vou botar aqui do lado. Não, tá aqui embaixo. É uma viga biapoiada, tá? Sem carregamento, de mesma forma. Então, eu botei até um desenho aqui de mas é infeliz, não era para ter colocado. Na verdade, ela não está aplicada no ponto A, ela está transitando, tá? Então, o ideal é não ter desenhado esse negócio aí. Deixa eu apagar ela aqui. Pronto, apaguei. Ninguém tá vendo mais. Não, sumiu. Quando você põe o desenho da carga, dá a induzir que a carga está ali. Ela não está ali, ela vai estar em todas as posições. Ela vai estar se deslocando. Então, calcular a linha de influência para a reação de apoio no ponto A, para a reação de apoio no ponto B e para o momento fletor e esforço cortante nessa seção. S aqui, por exemplo. Mais que de S. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer, calcular as reações de apoio. Então, vamos chamar aqui de AY, aqui de BY. Estou desprezando a ação horizontal nesse caso, tá, pessoal? Só para trabalhar mais rápido. Então, somatório de força em y igual a zero. Então, eu vou ter AY mais BY menos 1. Tá? Porque essa carga unitária que vai estar aqui, ela vai estar variando desde um x igual a zero até x igual a L. Tá? Ela vai estar variando ao longo de todas as posições e ela é valor unitário. Né? Tem valor unitário.
Então, ela vai transitar ao longo de todas essas seções. Isso aqui igual a zero. Somatório de momento em torno de z igual a zero. Eu vou adotar como referência o ponto A, esse ponto A. Então, em relação ao ponto a força BY faz o momento de BY vezes L, e a força unitária faz o momento de 1 vezes o braço dela em relação ao ponto A. Bem, o braço dela em relação ao ponto A é a própria distância x. Tá? É por isso que eu escolhi o ponto A como referência de momento. Então, BY faz um momento positivo, que está saindo do plano do quadro, e a força de 1 está fazendo um momento negativo, que está entrando. Só licença, vou fechar aqui a porta. Só licença. Então, positivo BY, negativo 1. Tudo igual a zero. Então, daqui eu tiro que BY vai ser igual. Passo para o outro lado x sobre L. Passei o x com positivo, o L está multiplicando, passa dividindo. Sei quem é o BY, pego agora e substituo nessa outra equação, vou encontrar que AY vai ser igual a 1 menos x sobre L. 1 menos x sobre L. Passei tudo para o outro lado, tá? Então daqui vai ficar vou fazer aqui L, né? Menos x sobre L. Não sei se dá para ficar mais bonitinho que isso. Acho que é isso mesmo. Acho que eu vou deixar até como estava antes. Vai ficar assim. Ficar assim. É 1 menos x sobre L. Tá aqui a reação AY, aqui a reação BY. Simplesmente assim. De posse delas duas, eu posso fazer agora a linha de influência de AY. E eu posso fazer a linha de influência de BY. Como? Vou desenhar agora o eixo da peça. Vou desenhar o eixo da peça aqui. Aí eu vou pegar dois pontos. Por exemplo, para x igual a zero, quanto é que vai ser o AY? AY vai ser igual a vai ficar 1 menos 0 sobre L, vai ficar 1. E para x igual a L, é outro limite, né? São os limites que a carga transita. Então, para x igual a L, vai ficar L sobre L dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, a y dá igual a 0. E by é a mesma coisa. Para x igual a 0, by vai ser igual a 0. Para x igual a L, vai ficar L sobre L, by vai ser igual a 1. Aí eu vou desenhar os dois no mesmo gráfico, tá? Só vou botar cores aqui para ficar legal. Então, eu vou desenhar de verde o AY. Vou usar o verde aqui para esse. E vou usar o azul para o B. Tá? Então, ó, quanto é... Quais são os valores para V, o AY, tá? Para x igual a 0, AY é igual a 1. Eu vou desenhar 1 aqui. Vou usar aqui 1 como sendo 5 casinhas. 1 positivo, tá? Então vai ser 5 casinhas para baixo. Esse aqui é 1, tá? Para x igual a L, dá 0. Tá aqui. 0. Ligo esses dois pontos. Vou ligar esse ponto aqui. Então, essa é a linha de influência. Essa é a linha de influência. E a Y. Vou fazer agora a linha de influência de BY, que eu posso fazer no mesmo gráfico, tá? Então, 0. Para x igual a 0 dá 0. Para x igual a L dá 1.
A1 também é o mesmo tamanhozinho aqui, tá? 5 unidades. Liga esse ponto a esse, ó. Aí fica essa belezura. Tá meio curvo, pessoal, mas é porque, né? Vou pegar uma régua aqui para ficar retinho. Não é para ser curvo, não. Tá? É uma retinha. Tá? Do jeito que a outra também é uma retinha. Ó, então o que é que a gente entende? Ó, quando a carga estiver passando pelo ponto A, aí aqui é, ó, a azul é a linha de influência do BY. Tá? Todas positivas, tá? Positivo. Aqui também é tudo positivo. Quando a carga estiver passando no ponto A, 100% da carga vai para o ponto A. À medida que ela vai andando, parte da carga vai indo para o ponto B, parte da carga está indo para o ponto A. Quando chega no limite final, toda a carga está indo para o ponto B e nenhuma carga está indo para o ponto A. Então é isso que está acontecendo. E aí a parte mais legal, tipo, se eu quiser saber o que a carga está fazendo em cada ponto, você basta colocar a carga aqui. Eu vou colocar a carga aqui, por exemplo, nesse ponto. A carga está aqui. Que distância é essa? Eu não sei. A distância é qualquer. Ah, se eu medir esse tamanho daqui até aqui, é a influência da reação B. E se eu pegar esse tamanho dela até aqui, daqui até aqui, é a influência dela na reação A. Ok? E são valores percentuais, nesse caso menor que 100, né? Menor que 1. 0 e 1. Porque não está dentro desse domínio, tá? Em alguns outros casos pode ir além de 100%, tá? Pode ficar 1,25, mas nunca muito grande. Aí a gente tem a influência dela ponto a ponto. Ok? Eu caí, né, pessoal, para vocês em algum momento? Caiu faz muito tempo. Pronto, então chegaram a ver eu construir tudo isso aqui, tá? Né? Os gráficos. Então, esses gráficos a gente entende assim. Então, eu posso entender, ver cada posição, quanto de contribuição está havendo. E é interessante, ó, quando eu passar aqui na posição intermediária, exatamente no meio, ó, no meio da estrutura, que é essa posição aqui, ó. Quando eu estiver exatamente no meio, o que é que vai acontecer? Metade da carga vai para o ponto A e metade da carga vai para o ponto B. Esse valor aqui vai ser 0,5. Tanto vai ser para A quanto para B. É interessante isso, porque você consegue ver como a carga vai se distribuindo ao longo da estrutura. A linha de influência tem esse poder, que as linhas de estado não têm. Tá? Então, só para a gente terminar esse exemplo, tá? E a gente terminar a aula também, né? Para não se avançar muito no tempo. Vamos fazer a linha de influência do esforço cortante nessa seção S e do momento vetor nessa seção S. Tá? Eu vou desenhar a estrutura aqui, seccionada naquela posição. Tá? Já calculei quanto é a reação aqui no ponto A, que é a Y. Vou desenhar somente ela até a posição da seção, S. Esse comprimento aqui é quanto que eu disse, pelo amor de Deus? É A, ótimo. Então, comprimento A. E eu quero saber quem vai ser
o esforço cortante, vou chamar aqui de VS, e quem vai ser o momento fletor, que eu vou chamar aqui de MS nesta seção. Eles estão desenhados assim meio longeão, mas na verdade eles estão ambos nessa seção S, tá, pessoal? Coladinho aqui com a seção. Aí a carga vai poder estar em duas condições, igual a gente fez no exemplo anterior. Ela, primeira opção, ela pode estar aqui, né, numa posição X. Primeira possibilidade. Numa posição X menor que A, ou seja, a carga vai estar aqui, essa carga unitária. E a segunda possibilidade, né, quando a carga tiver passado, segunda possibilidade, quando essa carga tiver passado, mesma distância x, né, quando essa carga tiver passado do ponto A, segunda possibilidade, quando x for maior que A. Como vai ficar os esforços? Aí vamos lá. Para a primeira possibilidade, eu vou abrir ela aqui. Fazer aqui para cima, tá? Somatório de força em y igual a zero. Então, quais são as forças em y? Menos 1, menos Vs, igual a zero. E mais A, né? AY. Só que a Y eu tenho um valor, né? Que é esse negocinho aqui, tá? Então, vai ser 1 menos x sobre L. É o AY. Então, eu tenho AY positivo, tá aqui. Menos 1, beleza. Menos Vs. Daqui eu vou tirar aqui Vs. Só ver se eu faço bonitinho. Vai ficar igual a quanto? O Vs eu vou jogar para o outro lado, deixo tudo desse lado de cá. Aí fica bem bonitinho, ó. Jogo o Vs por segundo membro e vou manter tudo no primeiro. Vai ficar Vs igual a menos 1 mais, aí aqui tem 1 menos x sobre L. Então vai ficar Vs igual a menos x sobre L. E a segunda equação, somatório de momento em torno de z igual a zero em relação à seção. Quem faz momento em relação a essa seção? Aí a criança vai começando a crescer, vai ser AY, né? AY, que é esse bichinho aqui, 1 menos x sobre L, e o braço dele em relação a esse ponto, que é A. A força unitária também faz momento, então vai ficar, esse aqui tá negativo, porque está entrando no plano do quadro, tá? Mas a força unitária faz um momento positivo, então vai ser 1 vezes A menos X. A menos X. Esse comprimento todinho é A. Se eu tirar X, fica essa distância, que é o que me interessa para calcular o momento. Mais MZ. MS. Tudo igual a zero. Fazendo algumas continhas, vamos encontrar quanto é que é o MS. Tá? Só deixar guardado esse dado, que a gente vai precisar já já. Mas aqui eu vou tirar aqui MS. Vai ser igual. Vou jogar tudo para o outro lado, vai ficar. Vai ficar assim. 1 menos x sobre L, que multiplica A, menos 1, que multiplica A menos x. Espero que eu não tenha errado nenhum sinal. Vamos fazendo as propriedades aqui para... Vai ficar menos A, aliás, A, menos xa sobre L, menos A, mais x. Simplifico esse com esse. Vai ficar ms igual a x, que multiplica 1 menos A sobre L. Ok? X que multiplica 1 menos A sobre L. Essa é a equação do momento vetor para o primeiro trecho, tá? Então, deixa eu ver aqui para não bagunçar.
para a carga quando estiver no primeiro trecho. E quando estiver no segundo, o que é que muda? Bem, o que muda, né? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para economizar aqui. O que muda nos dois casos, né? É que a carguinha não está mais, né? Deixa eu ver. Deixa eu só trazer ela de volta. Que é só para ganhar tempo, tá, pessoal? Ou perder tempo, mas depende do ponto de vista. Então, o que é que muda? Isso aqui, ó, a carguinha já passou da posição, então eu não vejo mais ela aqui. Nem vejo mais ela aqui, ó. Tá? Se eu não vejo mais ela, né, ela já passou da posição, eu vou ficar com o VS agora só igual a esse aqui, ó. 1 menos x sobre L. Nesse caso é ganhar tempo mesmo, tá? Porque é só isso aqui. 1 menos x sobre L. Aí essa é a equação que vai valer. E no caso aqui do M fica bem menorzinho, né? Porque era muita continha que tinha. Vai ficar... Deixa eu risquei essa parte para não ficar não. Vou riscar aqui também. Vai ficar só essa equaçãozinha aqui, ó. Que realmente não tem mais... Opa. Deixa eu ver se eu posso aumentar esse tamanho aqui. Acho que posso. Posso. Vou ficar só com essa equaçãozinha aqui. Isso daqui não precisa mais. ms é igual a 1 menos x sobre L. Por que tudo isso, pessoal? Não, porque essa carga aqui ela já vai ter passado da seção, então ela não vai aparecer nas contas, nem no equilíbrio em x, nem no equilíbrio em y, nem no equilíbrio em rotação. Ok? Aí fica assim. Agora vamos pegar isso aqui e escrever, tá? Como vai ficar o diagrama, tá? Então, o diagrama não, a linha de influência. O diagrama. Então, a linha de influência de momento fletor, linha de influência. Linha de influência do MS. Aí eu vou marcar aqui a seção A, que está mais ou menos aqui, ó. Documento aqui A. Preciso marcar ele. Aqui é o 0, A e aqui é o L, tá? Aqui é o L. Então vamos lá. Bem, momento fletor para x igual a 0, vai ser aqui, ó. Para x igual a 0, vai ficar 0, que multiplica tudo isso aqui. Qualquer coisa que tiver aqui vai ser 0. Então, ms é igual a 0. Para x igual a A, aí vai ficar A, que multiplica 1 menos A sobre L. Tá? Agora a gente tem que ver o seguinte, 1 menos A sobre L, vamos ver aqui, ó. 1 menos A sobre L é quem? Eu vou fazer assim, meio pelo sistema, vai ficar L menos A sobre L. L menos A é o nosso B, eu fiz no desenho ali, tá? Se você observar aqui, ó, o B é se complementar a L. Então vai ficar assim, ó, L menos A sobre L. É a conta que está aqui dentro. Isso aqui é igual a B, então vai ser B sobre L. B sobre L vezes A, isso aqui vai ser MS, vai ser igual a B sobre L. Esse é o valor do momento naquela seção, tá? AB sobre L. Positivo. Se é positivo, a gente marca para baixo, né? Eu vou marcar aqui, AB sobre L, que é 0, né, nessa posição. E aqui vai ser AB sobre L. Vou ligar esses dois pontos porque é uma reta que liga, tá? Mais
No segundo trecho, como é que fica? Bem, no segundo trecho vai ser assim, ó. Para x igual a A, aí vai ficar. É a mesma conta, tá, pessoal? É a mesma conta. Vai ficar ms igual a que multiplica isso vai ser AB sobre L. Né? ms vai ser igual a AB sobre L. Então, vai estar exatamente nesse ponto aqui. E para x igual a L, aí vamos ver como é que fica. Para x igual a L, vai ficar L sobre L dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, isso aqui vai dar ms igual... Opa, fiz besteira aqui. ms igual a 0. Então, sai de A e vai até 0, vai para cá. Então, essa é a linha de influência de ms. Vou fazer agora a linha de influência do Q, tá? Do esforço cortante. De novo aqui do lado. Linha de influência do esforço cortante, que na seção S. Eu vou marcar de novo essa posição A, que é importante. Aqui seria o tamanho total da peça L. Vou marcar aqui o A nessa posição aqui. Tá? De novo, você vai calcular. Para o VS, aqui, vou usar essa coisa, né? Para x igual a 0. Para x igual a 0, o VS vai ser igual a quanto? A 0. Essa conta. Para x igual a A, vai ser A sobre L. A sobre L. VS é igual a A sobre L. E no outro lado, né, embaixo, para x igual a A, vai ficar 1 menos A sobre L, que a gente já viu que isso aqui é igual a B sobre L, né? B sobre L. Então, de um lado vai ser A sobre L, no caso aqui, menos, desculpa, não é A sobre L, tá? É menos A sobre L, tá? E do outro lado vai ser B sobre L. Então, aqui vai ficar 0 menos A sobre L, então colocar aqui A sobre L negativo, então menos A sobre L, então sai do zero, vai até menos A sobre L. E do outro lado vai ficar B sobre L. Opa, B sobre L. B sobre L. E no, eu não fiz a conta, vamos fazer lá a conta, para mostrar que é. Pode ser que não seja, se tiver algum erro, né? Para x igual a L, vai ficar L sobre L dá 0. Aliás, L sobre L dá 1. 1 menos 1 dá VS igual a 0. Então, dá B sobre L no início e B e 0 no final. Zero. Aqui. A linha de influência do esforço cortante e a linha de influência do momento vetor. Né? Esforço cortante no trecho e o momento vetor. Então a gente percebe que o esforço cortante vai tendo influência na carga enquanto ela está antes da seção, no sentido negativo, quando ela passou da seção tem influência positiva, tá? Dá esforços cortantes positivos. Okay? Aí, pessoal, deixa eu só abrir aqui a lista, que eu não vou lembrar mais como foi. Deixa eu ver, terceira unidade, acho que é para aqui. Ver quais são as outras questões que ainda faltam da lista, tá? Pronto. Pronto. Tem as vigas com balanços, né? Pronto. E as vigas Gerber, pronto. Beleza. Pronto. Com a resposta que a gente fez aqui, dá para fazer duas das questões da lista já estão bem encaminhadas, tá? É só a inversão de lado.
Aí a gente vai ter aula à tarde, amanhã, né? Aliás, na turma da manhã, amanhã. Aí eu vou dar de novo conteúdo para eles e a gente pode fazer outros exercícios, além desses que a gente já fez com vocês. Tá bom? De todo modo, essa aqui vai ficar gravada, né? Quem puder assistir depois. Eu vou só parar a gravação, mas eu continuo com vocês.